A faxineira tinha certeza de que a mansão estava vazia e que ninguém jamais descobriria o que acontecia ali entre ela e as filhas do milionário. No entanto, o próprio milionário voltou de forma inesperada. Foi testemunha de toda a cena, escondido atrás da porta, e ficou absolutamente chocado. A chuva caía sobre o telhado da centenária mansão nos arredores de Porto Alegre com uma precisão monótona, como se a natureza em si tivesse decidido encobrir com um véu de mistério aquela casa, onde o silêncio se tornara quase palpável. Eduardo Navarro estava ao lado da janela de seu escritório, observando as gotas dançando à luz dos postes do jardim. Ele tinha 38 anos, era dono de um dos maiores impérios têxteis do Brasil, e ainda assim se sentia impotente como nunca antes na vida. 18 meses. Era o tempo que havia se passado desde aquele dia em que Rosa simplesmente partira, deixando apenas uma carta sobre a mesa da cozinha e uma mala cheia de desculpas. "Não sou feita para essa vida", ela escrevera. Eduardo cerrou o maxilar, recordando aquelas palavras. E as filhas delas? Será que Clara e Lívia também não eram feitas para essa vida? As gêmeas agora tinham 4 anos e não comiam uma refeição decente há semanas. Eduardo consultara todos os especialistas possíveis, os melhores nutricionistas do sul do Brasil, psicólogos infantis de clínicas renomadas, babás com anos de experiência. Cada um tinha uma teoria, cada um oferecia uma solução, mas ninguém conseguia explicar por que suas filhas sentavam à mesa como pequenos fantasmas, encarando os pratos de comida como se estivessem cheios de veneno. O telefone sobre a mesa vibrou. Eduardo deu uma olhada na tela. Mais uma ligação da secretária da agência de empregadas domésticas. A 4ª naquele mês. As 3 anteriores haviam desistido após poucos dias, reclamando da atmosfera da casa e das crianças difíceis. Eduardo atendeu com um suspiro. "Senhor Navarro, tenho mais uma candidata." A voz de Beatriz soou hesitante. "Luísa Bento, de uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Tem 35 anos, experiência em cuidar de casa, mas... Eduardo sentiu o cansaço familiar. Na verdade, ela não tem formação formal em cuidados com crianças. É uma mulher simples do interior. Eduardo olhou novamente pela janela. A chuva caía cada vez mais forte. Ao longe, ouvia um choro abafado. Uma das gêmeas estava tendo outro pesadelo. A babá Edviges Lima, uma mulher de nervos de aço e princípios ainda mais rígidos, provavelmente já tentava resolver a situação de acordo com seu manual de pediatria. "Quando ela pode começar?" perguntou, sem pensar 2 vezes. "Amanhã de manhã, se o senhor aprovar." "Que venha." Ao desligar, Eduardo sentiu sobre si o olhar de uma foto sobre a mesa. Clara e Lívia nos braços de Rosa, sorridentes e despreocupadas durante as férias em Gramado 2 anos antes. Naquela época, tudo parecia possível. Naquela época, suas filhas comiam, riam e acreditavam que o mundo era seguro. Agora, Clara falava apenas em sussurros e Lívia havia parado de falar completamente. Sentavam juntas no canto do quarto, abraçadas como bichinhos pequenos que pressentem a tempestade se aproximando. Eduardo tentava se aproximar delas, mas toda vez via em seus olhos algo que lhe partia o coração. Medo. Elas o temiam, o próprio pai. Talvez porque ele as lembrava de tudo o que mudara. Do lugar vazio à mesa, onde a mãe se sentava. Das brigas sussurradas atrás das portas fechadas, que ele achava que elas não ouviam. De como ele se tornara um estranho em sua própria casa. Uma máquina imersa no trabalho, que só voltava para conferir o relatório de mais um dia fracassado. Edviges Lima era perfeita em sua profissionalidade, sabia tudo sobre psicologia infantil, recitava as regras de alimentação saudável e tinha um plano para cada eventualidade.
mas sua presença tornava a casa ainda mais estéril, como um hospital onde as pequenas pacientes se recusavam a cooperar com os médicos. Talvez Luísa Bento fosse mais um fracasso. Talvez, na noite seguinte, Eduardo estivesse ligando novamente para a agência, em busca de alguém novo. Mas algo no modo como a secretária dissera, mulher simples, do interior, lhe deu esperança. Talvez suas filhas não precisassem de mais um especialista. Talvez precisassem apenas de alguém que não temesse seu silêncio. Eduardo apagou a luz do escritório e seguiu para a escada. Amanhã chegaria Luísa Bento. E ele, apesar de tudo, nutria uma esperança silenciosa de que dessa vez poderia ser diferente. Luísa Bento desceu do ônibus na avenida principal de Porto Alegre ao amanhecer, carregando apenas uma malinha velha com alça de couro e uma bolsa de pano cheia de algo que cheirava a casa. A chuva rangia sob seus sapatos enquanto caminhava pela cidade até o endereço que recebera da agência. A mansão nos arredores ficava longe, mas Luísa estava acostumada a caminhadas longas. Em sua cidadezinha no interior, todas as estradas serpenteavam por morros e matas. Ela tinha 35 anos e mãos de mulher que trabalhara a vida inteira. Seu rosto, embora cansado, carregava uma serenidade que nenhuma escola poderia ensinar. Os cabelos estavam presos em um coque simples e no pescoço usava um crucifixo de prata miúdo, a única lembrança da avó que a ensinara que toda casa tem sua alma e toda alma precisa de paciência para se abrir. Ao chegar ao portão da mansão dos Navarro, parou por um instante. A casa era imensa, bonita e fria, como tudo o que custa caro demais. Mas Luísa não se impressionou com o tamanho. Em sua terra natal, aprendera que o tamanho de um prédio não diz nada sobre a felicidade de quem mora nele. Eduardo Navarro abriu a porta pessoalmente, o que a surpreendeu. Ela esperava uma empregada, uma secretária ou pelo menos a babá chique de que a moça da agência falara ao telefone. Em vez disso, estava ali um homem de suéter amassado, com olheiras profundas e expressão de quem há tempos não dormia sossegado. Luísa Bento apresentou-se baixinho, estendendo a mão. Eduardo apertou sua mão. Era quente e calejada pelo trabalho, completamente diferente das mãos macias e bem cuidadas das candidatas anteriores. Entre, por favor, a casa é complicada, disse ele, guiando-a pelo hall de mármore. Luísa observava em silêncio. Tudo era impecável. Quadros caros, lustres de cristal, móveis que pareciam intocados. Mas faltava algo fundamental naquela casa. Não havia traços de infância. Nenhum brinquedo no chão, nenhum desenho colado nas paredes, nenhuma marca de dedinhos nas superfícies espelhadas. As meninas estão lá, em cima, indicou Eduardo apontando para a escada. Clara e Lívia, gêmeas, têm 4 anos e, bem, as babás anteriores diziam que são difíceis. Luísa assentiu com a cabeça, mas não comentou. Em sua terra, aprendera que não existem crianças difíceis, só adultos que não sabem ouvir. Eduardo mostrou-lhe a cozinha, profissional, equipada com aparelhos que valiam mais que o salário anual da maioria das pessoas. Tudo brilhava com uma limpeza estéril. Edviges Lima, a babá principal, vai apresentá-la às regras, continuou Eduardo. A dieta das meninas é muito precisa, todas as refeições de acordo com as orientações dos nutricionistas, nada de doces, nada de lanches entre as refeições. E elas comem essas refeições, interrompeu Luísa baixinho. Eduardo parou no meio da frase, olhou para ela surpreso, como se ninguém lhe tivesse feito uma pergunta tão simples antes. Não, admitiu após um momento de silêncio. Há semanas, na verdade, elas mal comem. Luísa assentiu. Agora entendia por que aquela casa bonita parecia um túmulo. Edviges Lima apareceu pontualmente às 8, carregando uma pasta cheia de documentos e horários. Era uma mulher na casa dos 50, com avental impecavelmente passado e cabelos presos de forma tão rígida
que pareciam congelados no lugar. Nova faxineira, constatou, olhando Luísa de cima. Espero que a senhora esteja ciente de que esta é uma casa com crianças. É exigida absoluta discrição e cumprimento das normas. Luísa apenas assentiu. Já lidara com mulheres assim, aquelas que viam as crianças como um problema a resolver, e não como pequenos seres com sentimentos próprios. As meninas tomam café da manhã às 8h30, pontualmente. Aveia com bagas de goji e leite de amêndoa, recitava Edviges, consultando suas anotações. Em seguida, atividades de desenvolvimento conforme o plano. Almoço ao meio-dia, lanche às 4, jantar às 7, dormir às 8. Luísa escutava em silêncio, mas sua atenção foi atraída por um som sutil vindo do andar de cima. Passos. Passos muito leves, cautelosos. Alguém estava lá e escutava. "Posso me apresentar às meninas?" perguntou. Edviges a olhou com desaprovação. "As meninas estão em aula agora. Por favor, não as perturbe." Mas Luísa já subia a escada. Eduardo a seguiu como se quisesse detê-la, mas algo em sua determinação serena o fez ficar calado. No andar de cima, junto à grade, sentavam duas menininhas. Eram idênticas como duas gotas d'água. Cabelos claros, olhos azuis grandes e rostinhos delicados que carregavam uma tristeza profunda demais para a idade delas. Ao verem Luísa se aproximando, encolheram-se ainda mais, abraçando-se uma à outra. Luísa sentou-se no chão a uma distância segura. Não disse nada, apenas ficou ali. Tirou da bolsa uma pequena escultura de madeira, um cavalinho entalhado pelo avô dela anos antes, e o colocou à sua frente. Clara, a mais ousada das gêmeas, inclinou-se um pouco para a frente. "É um cavalinho", disse Luísa baixinho. "Chama-se Vento. Ele é muito tímido, então gosta de se esconder." Lívia ergueu a cabeça. Pela primeira vez em semanas, alguém falava com elas como pessoas, e não como um problema a ser resolvido. "Ele foge?" perguntou Clara em sussurro. "Às vezes", respondeu Luísa, "mas sempre volta para casa, porque sabe que lá está seguro." Eduardo ficou na escada, observando a cena com incredulidade. Suas filhas conversavam. Pela primeira vez em meses conversavam de verdade com uma estranha. Nos dias seguintes, Luísa trabalhava em silêncio, observando o ritmo da casa como uma naturalista estudando um ambiente novo. Limpava, encerava os móveis, lavava as janelas, mas sua verdadeira atenção estava nas gêmeas e no modo como elas se moviam pela própria casa como pequenos fantasmas. Clara e Lívia tinham seus caminhos fixos, do quarto ao banheiro, do banheiro à sala, onde faziam as atividades de desenvolvimento com Edviges. Nunca corriam, nunca gritavam, nunca faziam bagunça. Eram crianças perfeitamente educadas, que aprenderam a ser invisíveis. Luísa notou algo que ninguém mais vira. As gêmeas não recusavam a comida por birra. Toda vez que Edviges trazia mais uma refeição balanceada, as meninas sentavam à mesa como condenadas antes da execução. A aveia endurecia nos pratos, enquanto elas a encaravam com uma angústia muda. Numa tarde, enquanto Edviges saía para uma pausa, Luísa limpava perto da sala de jantar. Ouviu um murmúrio baixo. Clara sussurrava algo para Lívia. "Lembra quando a mamãe fazia panquecas? Aquelas com geleia da vovó?" Lívia assentiu e seus olhos se encheram de lágrimas. "Mas agora não podemos. A tia Edviges diz que açúcar faz mal." Luísa parou com o aspirador na mão. Num instante entendeu tudo. Aquelas crianças não recusavam a comida. Elas sentiam falta da comida que as associava ao amor. Cada refeição estéril as lembrava do que não existia mais. Naquela noite, quando Eduardo voltou do escritório, Luísa o esperava no hall. "Senhor Navarro, posso falar com o senhor?" Eduardo olhou para ela surpreso.
Nos 3 dias, ela mal falara, executando o trabalho com uma eficiência silenciosa que contrastava com as dramáticas desistências das anteriores. Claro, o que é? Das meninas e da comida. Eduardo sentiu o cansaço familiar. Mais uma teoria, mais um plano, mais um fracasso à vista. Edwiges Lima tem formação em nutrição infantil. Tudo é preparado de acordo com as diretrizes mais modernas. E elas comiam antes da mamãe ir embora? Interrompeu Luísa. Eduardo parou. Essa pergunta também ninguém lhe fizera. Sim, admitiu baixinho. Comiam de tudo. Rosa cozinhava. Coisas simples. Panquecas, bolinhos de batata, canja. Então por que pararam? Eduardo não soube o que responder. Nos 18 meses, todos os especialistas explicavam que o problema estava no trauma da partida da mãe, nos distúrbios emocionais, na necessidade de controle. Ninguém perguntara algo tão simples: por que pararam de comer o que antes adoravam? Não sei, admitiu por fim. Posso tentar cozinhar algo simples para elas? Amanhã de manhã? Eduardo hesitou. Edwiges não ficaria contente. A dieta era prescrita por especialistas, mas ao olhar para Luísa, seu rosto sereno, olhos quentes, mãos que pareciam capazes de criar algo. Bom, assentiu. Tente. Na manhã seguinte, Luísa chegou ao trabalho com uma bolsa extra. Ouviu Edwiges se movimentando na cozinha, preparando outra porção de aveia com superalimentos e explicando seus benefícios nutricionais. Esperou pacientemente até que a babá principal levasse a refeição para cima e voltasse com os pratos intocados. Novamente não comeram nada, constatou Edwiges com satisfação, como se o fracasso confirmasse suas teorias. Crianças difíceis exigem paciência e consistência. Quando Edwiges saiu para compras, Luísa entrou na cozinha. Da bolsa, tirou ingredientes simples: ovos, leite, farinha, um pouco de açúcar, manteiga que cheirava a leite fresco, de vaca. Não era nada complicado nem chique. Eram as coisas que sua avó chamava de bases da felicidade. Começou a misturar a massa de panquecas. A cozinha se encheu de um aroma que nada tinha a ver com produtos orgânicos estéreis. Cheirava a casa, a calor, a algo feito com amor, não com obrigação. Após alguns minutos, ouviu passos leves na escada. Clara e Lívia apareceram à porta da cozinha como 2 fantasminhas atraídos pelo cheiro de memórias. "O que a senhora está fazendo?" perguntou Clara em sussurro. "Panquecas", respondeu Luísa, sem parar de mexer, do jeito que sua mamãe fazia. As meninas se aproximaram. Lívia estendeu a mão e tocou a borda da tigela. "Posso ajudar?" Eram as primeiras palavras que Lívia dirigia a alguém em semanas. Luísa lhe entregou uma colher de pau. "Mexa em círculos, devagar e com cuidado." Quando a primeira panqueca caiu na frigideira, chiou e liberou um aroma que fez Clara começar a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio. "Cheira como antes", sussurrou. Luísa serviu às meninas as primeiras panquecas, sem aditivos, sem análises nutricionais, sem palestras sobre alimentação saudável. Apenas quentes, macias, feitas com carinho. Clara deu a primeira mordida, depois a segunda. Lívia fez o mesmo. Eduardo, que acabara de voltar de uma reunião matinal e ouvira os sons da cozinha, parou à porta e assistiu ao milagre que não via há 18 meses. Suas filhas comiam. Pela primeira vez em meses, comiam de verdade. Nesse momento, Edwiges voltou das compras. Ao ver a cena na cozinha, as crianças comendo comida ruim, Luísa no fogão, Eduardo parado à porta com expressão de descrença, seu rosto ficou roxo de raiva. "O que está acontecendo aqui? Isso é totalmente contra as regras. Essas crianças têm dieta." Mas Eduardo ergueu a mão para silenciá-la. Olhava para as filhas, que pela primeira vez em meses pareciam crianças de verdade, com migalhas nas bochechas e sorrisos no rosto. "Ela fez elas comerem", disse baixinho.
pela primeira vez em 18 meses. O inverno naquele ano foi particularmente rigoroso. A chuva encharcou o jardim da mansão, criando montinhos de lama, onde no verão cresciam roseiras. Luísa observava pela janela como as gêmeas olhavam para aquele cenário cinzento, com a melancolia de crianças que esqueceram como brincar. Daquele dia das panquecas, uma semana se passara. Clara e Lívia ainda comiam, mas só quando Luísa estava por perto. Sua confiança era frágil como porcelana. Bastava um movimento errado, uma voz alta demais, uma mudança brusca para se fecharem novamente. Edviges Lima não escondia sua desaprovação. Toda manhã trazia novos artigos sobre os malefícios do açúcar, a importância da disciplina alimentar, as consequências de ceder a caprichos infantis. Eduardo a escutava em silêncio, mas Luísa notara que ele já não a apoiava. Algo mudara nele desde aquela manhã na cozinha. Numa tarde fria, com o vento uivando lá fora, Luísa limpava a sala. As gêmeas sentavam no tapete diante da lareira, que não acendia há meses. Brincavam em silêncio com blocos de madeira, mas Luísa via que mais as arrumavam do que construíam algo real. "Está frio", sussurrou Clara para a irmã. "A mamãe sempre acendia a lareira", respondeu Lívia, "e contava historinhas." Luísa largou o pano de pó. Sem uma palavra, aproximou-se da lareira e começou a arrumar a lenha. Em sua terra no interior, toda mulher precisava saber acender fogo. Era a base para sobreviver aos invernos frios das serras. "O que a senhora está fazendo?" perguntou Clara, aproximando-se. "Acendendo a lareira", respondeu Luísa, colocando o jornal sob as toras. "Para ficar quentinho." "Pode." Lívia olhou ao redor inquieta. "A tia Edviges diz que fogo é perigoso." "Fogo pode ser perigoso se não souber lidar com ele", admitiu Luísa, riscando um fósforo. "Mas também pode dar calor e luz, basta respeitá-lo." As chamas começaram a lamber a madeira, enchendo a sala com um brilho quente. As gêmeas sentaram perto, mas a uma distância segura. Pela primeira vez em meses, seus rostinhos mostravam interesse genuíno. "Minha avó dizia que o fogo tem suas próprias histórias", disse Luísa, sentando-se ao lado delas no tapete. "Cada chama é uma narrativa diferente." "Que histórias?" perguntou Clara. Luísa olhou para as chamas dançantes. Em sua memória, reviveram noites de infância, sentada no colo da avó, ouvindo lendas antigas das serras. Do saci, que vive na mata e cuida de todos os bichos. Da mula sem cabeça, que protege as casas do mal. Do vento, que carrega cartas entre os mundos. A voz de Luísa era baixa, melodiosa, cheia de calor. As gêmeas escutavam com o fôlego preso, como se pela primeira vez ouvissem uma história de verdade. Não uma lição educativa com moral pedagógica, mas um conto contado só pela alegria de contar. Eduardo entrou na sala para ver por que estava tão quieto. O que viu o parou no lugar. Suas filhas sentavam junto à lareira, escutando a mulher que lhes contava sobre espíritos da mata. Em seus rostos não havia medo nem tristeza. Havia paz. Pela primeira vez em 18 meses, pareciam crianças seguras. "E então o vento disse às menininhas", contava Luísa quando notou Eduardo à porta. Hesitou por um instante. "Continue, por favor", disse ele baixinho. Sentou-se na poltrona, como se também precisasse ouvir uma história. O vento disse: "Não tenham medo do frio, porque eu sei onde esconder seus corações para que fiquem sempre quentes." E mostrou o segredo, que cada lágrima de tristeza pode virar gota de chuva, e cada gota de chuva em broto de primavera que ajuda as flores a crescerem. Lívia ergueu a mão e tocou a bochecha, como se procurasse uma lágrima. "E se alguém chora por muito tempo?" perguntou em sussurro. "Isso significa que terá as flores mais bonitas no jardim", respondeu Luísa. "Mas é preciso esperar a primavera."
Clara se aproximou mais. E o vento tem filhas? Teve uma vez uma filhinha, disse Luísa, e em sua voz surgiu uma nota que Eduardo não soube identificar. Chamava-se Alice e adorava correr pelos campos, mas um dia foi longe demais e se perdeu nas nuvens. E o que aconteceu? Clara agarrou a mão de Luísa. O vento ainda a procura, e toda vez que vê menininhas que precisam de cuidado, lembra da filhinha dele. Então as protege para que outras não se percam como ela. Eduardo sentiu um nó na garganta. Havia algo no modo como Luísa contava aquela história, como se não a inventasse na hora, mas a tirasse de um lugar fundo no coração. Quando as chamas diminuíram, as gêmeas adormeceram no tapete abraçadas. Eduardo as levou para cima, uma por uma, e Luísa limpou a sala. Quando voltou, encontrou-a junto à lareira, olhando as brasas. "De onde vêm essas histórias?" perguntou baixinho. "Da avó, da mãe. Algumas eu invento", respondeu sem se virar do fogo. "A do vento e da filhinha dele também é inventada?" Luísa ficou em silêncio por um longo tempo. Quando se virou, Eduardo viu em seus olhos uma dor que antes não notara. "Não exatamente", admitiu baixinho. Eduardo quis perguntar mais, mas algo em sua postura o deteve. Há perguntas para as quais as pessoas ainda não estão prontas para responder, e segredos que só se revelam quando a confiança é construída sobre alicerces de gestos diários de bondade. "Obrigado", disse apenas, "pelo que faz por elas." "Elas passaram por muita coisa", respondeu Luísa. "Às vezes as crianças sabem mais sobre dor do que deviam, mas também lembram mais sobre amor do que imaginamos." Naquela noite, Eduardo demorou a dormir. Pela primeira vez em meses, a casa não tinha um silêncio tenso. Tinha paz, a paz verdadeira de uma mulher que sabia curar corações feridos e de crianças que voltavam a acreditar que o mundo podia ser quente. Janeiro chegou com uma chuva que durou 3 dias. As estradas ficaram bloqueadas e a mansão dos Navarro se isolou do mundo como um castelo nas montanhas. Luísa, que normalmente voltava à noite para o quarto alugado na cidade, teve de ficar na casa. Eduardo indicou-lhe o quarto de hóspedes no térreo, elegante, mas estéril como o resto da casa. Era a primeira noite que passava sob aquele teto. Deitava na cama macia demais, escutando os sons da casa que aos poucos se tornava familiar. Em algum lugar no andar de cima, uma porta rangeu. Eduardo voltara tarde do escritório. Depois, silêncio. Às 3 da manhã ouviu um choro. Não era um choro alto e dramático. Era um soluço baixo, abafado, de alguém que aprendera a chorar escondido para não incomodar. Luísa se levantou e, sem hesitar, subiu. Lívia sentava na cama do quarto que dividia com a irmã, abraçando os joelhos. Clara dormia ao lado, mas seu sono era inquieto. Ao ver Luísa à porta, Lívia enxugou os olhos rapidamente. "Desculpa acordar a senhora", sussurrou. "Não me acordou", mentiu com gentileza Luísa. "Não conseguia dormir por causa do vento. E você?" "Sonhei aquele sonho", confessou Lívia. "Aquele em que a mamãe volta, mas eu não reconheço o rosto dela." Luísa sentou-se na beira da cama. Devia ser horrível. "Clara diz que não devo falar disso porque deixa o papai preocupado." Eduardo estava no corredor atrás da porta entreaberta, escutando as palavras da filha. Não sabia que Lívia tinha pesadelos. Não sabia que Clara o protegia de mais preocupações. Suas filhas de 4 anos carregavam pesos que ele nem imaginava. "Às vezes vale a pena falar", disse Luísa baixinho, "mesmo que seja triste." Lívia olhou para ela com olhos grandes. "A senhora também tem sonhos ruins?" Luísa hesitou. Depois assentiu. "De quê?" "De uma menininha que eu amava muito. Chamava-se Alice." "É aquela da história do vento?" "Sim." "Por que ela se perdeu?" Luísa mordeu o lábio. Por um momento, Eduardo pensou que não responderia.
mas ela respirou fundo. Ficou doente, e apesar de eu querer muito salvá-la, não consegui. Às vezes, os adultos também não conseguem consertar o que está quebrado. Lívia pensou nisso por um instante. Ela era sua filhinha? Era. E agora está sozinha nas nuvens? Não sei onde está, admitiu Luísa, mas sei que, onde quer que esteja, ela gostaria que eu fosse boa para outras menininhas que precisam de ajuda. Lívia estendeu a mãozinha e acariciou o rosto de Luísa. Não chore, sussurrou. Nós também te amamos. Eduardo sentiu os olhos úmidos. Recuou em silêncio para seu quarto, mas o sono não veio mais aquela noite. Pela primeira vez na vida, via a dor de outro pai. Luísa conhecia aquela angústia que ele carregava no peito, o medo de perder um filho, a sensação de impotência diante do que não se pode controlar. No dia seguinte, a chuva parou, mas o frio aumentou. Clara acordou com febre. Edviges imediatamente deu o alarme. Chamou o médico, preparou termômetros, começou a medir pulso e temperatura a cada meia hora. A casa se encheu de uma atmosfera de pânico médico. Mas Clara, fraca e tremendo, não queria que ninguém se aproximasse. Gritava quando Edviges tentava dar remédios. Chorava quando Eduardo tentava abraçá-la. Só se acalmava com Luísa. É só uma febre comum, tentava convencer Edviges. A criança precisa aprender a ser forte. Não se pode ceder. Mas Luísa via outra coisa. Em sua terra, aprendera a ler os sinais. Clara não estava só doente, estava assustada. A febre era sintoma, mas a doença verdadeira era o medo. Sentou-se ao lado da cama da menina e começou a cantar. Era uma canção de ninar que a mãe lhe ensinara, e aquela à avó, uma melodia simples sobre a mata que protege todos os seus filhos. Clara se acalmou aos poucos. Vai ficar comigo? Perguntou com voz fraca. Fico, prometeu Luísa, e ficou. A noite toda sentou na poltrona ao lado da cama de Clara, cantando baixinho quando a menina acordava, acariciando sua cabecinha quando se agitava na febre. Lívia se juntou a elas, encolhida na outra poltrona. Eduardo observava a cena pela porta entreaberta. Luísa não dormira a noite toda, mas não reclamou uma vez. Quando Clara pedia água, dava colheradas pequenas. Quando a menina chorava de cansaço, Luísa contava sobre fadas da mata que curam bichinhos doentes. Ao amanhecer, a febre cedeu. Clara dormia tranquila e Lívia cochilava na poltrona. Luísa ainda velava, cansada, mas atenta como uma guardiã protegendo o tesouro mais precioso. A senhora devia descansar, disse Eduardo baixinho entrando no quarto. Já está melhor, respondeu Luísa. A febre baixou. Eduardo sentou-se na beira da cama e acariciou os cabelos de Clara. Sua filha sorriu no sono. Por que faz isso? Perguntou de repente. Por que cuida delas assim? Não é seu trabalho. Luísa olhou para as meninas dormindo. Porque sei como é ser pequena e assustada. E sei como é perder alguém que se ama. Elas precisam de alguém que entenda isso. E a senhora, o que ganha com isso? Luísa sorriu com tristeza. Uma chance de consertar algo que não consegui consertar antes. Eduardo a olhou em silêncio. À luz do sol da manhã, ela parecia um anjo da guarda, cansada, mas inabalável. Pela primeira vez, pensou que talvez Luísa Bento não fosse só uma faxineira que o destino enviara à sua casa. Talvez fosse alguém de quem ele e suas filhas precisavam mais do que imaginavam. Fevereiro trouxe os primeiros sinais da primavera se aproximando. A chuva começou a ceder nas tardes ensolaradas, criando riachinhos d'água que escorriam pelas janelas da mansão. Luísa notou que as gêmeas se aproximavam cada vez mais das janelas, observando as gotas deslizando pelo vidro como pequenas corridas. Vovó dizia que cada gota é um desejo, disse Clara num dia, olhando a chuva fina. Que desejos? Perguntou Luísa, ajoelhando-se ao lado dela junto à janela da sala.
Para a mamãe voltar, sussurrou Lívia, que se juntara a elas. Luísa sentiu o aperto familiar no peito. Nas últimas semanas, as gêmeas se tornavam cada vez mais abertas, mais infantis na presença dela. Riam, faziam perguntas, ajudavam em tarefas simples, mas seu maior desejo ainda permanecia insatisfeito. "E vocês não podem desejar outra coisa?" perguntou com delicadeza. "O quê?" Clara olhou para ela surpresa. "Para serem felizes, mesmo se a mamãe não puder voltar." Lívia pensou nisso por um longo momento. Pode ser feliz sem a mamãe? A pergunta pairou no ar como um eco de dor. Luísa abraçou as duas meninas. "Acho que a mamãe gostaria que vocês fossem felizes, mesmo sem ela." Eduardo observava a cena do corredor. Ultimamente, pegava-se escutando as conversas de Luísa com as filhas. O jeito dela de falar com as crianças era algo que ele nunca aprendera. Era sincera, mas delicada, verdadeira, mas cheia de esperança. Naquela noite, com as gêmeas dormindo, Eduardo convidou Luísa para um chá. Sentaram na cozinha, não na sala de jantar formal, mas na mesinha onde Luísa costumava fazer suas refeições simples. "Preciso lhe contar algo", começou Eduardo. "Sobre Rosa, sobre por que ela foi embora." Luísa escutou em silêncio, segurando a xícara quente nas mãos. "Achei que os problemas começaram depois do nascimento das gêmeas. Rosa estava cansada, sobrecarregada. Dizia que se sentia presa. Mas a verdade é que os problemas já existiam antes. Eu estava muito ocupado construindo a empresa. Deixei-a sozinha com tudo." Eduardo olhou pela janela para o jardim escuro. Quando as gêmeas fizeram 3 anos, Rosa começou a viajar. Primeiro fins de semana com amigas, depois por mais tempo. Dizia que precisava de espaço e eu achava que passaria, que quando terminasse o grande projeto, quando a empresa se estabilizasse, tudo voltaria ao normal. "Mas não voltou", constatou Luísa baixinho. "Não. Uma manhã acordei e ela já estava fazendo as malas. Disse que conhecera alguém em Lyon, alguém que a entendia e que não podia mais fingir ser uma mãe feliz." Eduardo parou por um momento, lutando com as emoções. O pior foi que as meninas viram ela arrumando as coisas. Clara perguntou se a mamãe ia de férias. E Rosa não conseguiu olhar para ela. Luísa estendeu a mão e tocou a de Eduardo. "Não foi culpa sua", disse baixinho. "Como sabe?" "Porque vejo como o Senhor ama suas filhas. Um homem que ama assim não é culpado por outra pessoa não saber amar." Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Há 18 meses, ninguém lhe dissera que não era culpado. Todos os especialistas falavam de trauma de abandono, desestabilização familiar, necessidade de terapia para todos. Ninguém dissera simplesmente, "Não foi sua culpa." "Às vezes penso que elas só vão lembrar dessa última cena", confessou, "da mamãe indo embora, sem olhar para trás." "As crianças lembram mais do que pensamos", respondeu Luísa. "Mas não só coisas ruins. Elas lembram também cada beijo de boa noite, cada história lida, cada momento em que se sentiram amadas. Essas lembranças são mais fortes que a dor." Eduardo olhou para ela com gratidão. "De onde sabe disso?" Luísa hesitou. Depois, pela primeira vez, contou sua história. "Minha Alice morreu aos 3 anos. Meningite. Em 3 dias, passou de uma criança saudável e feliz para o que aconteceu." Eduardo escutou em silêncio absoluto. "Por muito tempo pensei só nos últimos dias dela, no quanto sofreu, no quanto não consegui salvá-la. Mas depois entendi que se lembrasse só desses 3 dias, roubaria dela 3 anos de felicidade." Luísa olhou para Eduardo com olhos cheios, de lágrimas, mas também de paz. "Senhor Eduardo, suas filhas não vão lembrar só da partida da mamãe. Vão lembrar cada dia em que se sentiram seguras e amadas. E se o senhor der esses dias a elas agora,
Essas lembranças serão mais fortes que qualquer dor. Eduardo se levantou e abraçou Luísa. Foi um gesto espontâneo, cheio de gratidão e algo mais, a sensação de que não estava sozinho em sua responsabilidade pela felicidade das filhas. Obrigado, sussurrou, por tudo. Luísa retribuiu o abraço, mas após um momento se afastou delicadamente. Havia em seu gesto algo que dizia: estou aqui para vocês, mas preciso manter distância. Eduardo não entendia por quê, mas sentiu que não devia perguntar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele dormiu sossegado. E no andar de cima, em seu quarto, as gêmeas sonhavam com gotas de chuva que viravam flores e com a vovó dizendo que ser feliz não é trair quem se ama. Em seu quarto, Luísa sentava junto à janela, segurando uma caixinha de madeira pequena, a única lembrança de Alice. Dentro, havia desenhos infantis, um mecha de cabelos claros e uma pulseirinha de miçangas de plástico. Pela primeira vez em anos, pensou que talvez fosse hora de parar de se apegar só à caixinha. Talvez fosse hora de abrir o coração para novas famílias que precisavam de amor. Mas ela tinha direito à felicidade? Uma mãe que não salvara o próprio filho merecia uma segunda chance? Março chegou com os primeiros botões nas árvores do jardim. Luísa, passando pela sala numa manhã, notou que Clara e Lívia estavam junto às portas francesas que davam para a varanda, olhando com saudade o jardim abandonado. "O que vem aí?" perguntou, aproximando-se. "A terra", disse Clara. "Mas vovó dizia que na terra dormem sementes esperando a primavera. Talvez a gente possa acordá-las", sugeriu Lívia timidamente. Luísa olhou para o jardim. Outrora, um belo jardim paisagístico formal, mas há meses ninguém cuidava dele. As canteiros estavam descuidados, os caminhos tomados por ervas daninhas e a pérgola coberta de trepadeiras murchas do ano anterior. "A gente pode tentar", concordou. Naquela tarde, para surpresa de Edviges Lima, Luísa levou as gêmeas para o jardim. Não tinham roupas adequadas para a jardinagem, só casacos elegantes e sapatinhos de verniz. Mas Luísa achou luvas velhas no depósito e se ajoelhou com elas na terra ainda fria. "Aqui a gente pode plantar rabanetes", mostrava um canteiro pequeno junto à pérgola. "Eles crescem rápido. Em um mês já vamos poder colher e comer." "E aqui?" Lívia apontou para um espaço maior sob a janela da cozinha. "Aqui a gente pode fazer um jardim com tudo o que vocês gostam de comer. Cenouras, tomateiros, coentro." Clara olhava para a terra com dúvida. "Mas aqui não tem nada, só lama." "Todo jardim começa na lama", sorriu Luísa. "As sementes precisam de terra para crescer. Se tudo fosse limpo e estéril, nada brotaria." Eduardo observava a cena de seu escritório. Via suas filhas sujando as roupas caras, remexendo a terra com pequenas pás que Luísa encontrara no depósito. Deveria sair e pará-las. Edviges com certeza ficaria indignada, mas havia algo naquela cena que ele não via há muito tempo. Suas filhas pareciam crianças normais. "Senhor Navarro!" A voz de Edviges Lima soou atrás dele. "O que está acontecendo no jardim?" Eduardo se virou. Edviges estava à porta do escritório com expressão de indignação. "Luísa está ensinando as meninas a fazer jardim", respondeu calmamente. "Isso é inaceitável. As crianças se sujam, podem pegar bactérias da terra e as roupas estão arruinadas. Essa mulher claramente não entende de higiene." Eduardo olhou novamente pela janela. Clara segurava uma minhoca na mão e ria enquanto ela se contorcia tentando escapar. Lívia regava as sementes com uma regadorinha grande demais para suas mãozinhas, de modo que mais água caía nela do que na terra. "Vê isso?" perguntou Eduardo, apontando a janela. Edviges olhou. "Vejo bagunça e falta de supervisão. E eu vejo minhas filhas rindo pela primeira vez em 18 meses. Edviges apertou os lábios. "Senhor Navarro,
Entendo que o senhor esteja grato por certa melhora no comportamento das crianças. Mas essa mulher excede suas competências. Ela não é uma babá qualificada, não tem formação pedagógica, é uma faxineira comum do interior. E é exatamente por isso que funciona, respondeu Eduardo baixinho, porque não as trata como um problema a resolver. Naquela noite, enquanto as meninas tomavam banho após o dia no jardim, Eduardo desceu para falar com Luísa. Encontrou-a na cozinha, preparando um jantar simples, almôndegas com purê de batata e salada de cenoura. Nada complicado, nada com nomes sofisticados de ingredientes, mas toda a casa cheirava a lar. Edviges está insatisfeita, disse Eduardo. Sé, respondeu Luísa, sem se virar do fogão. Vi a cara dela quando voltamos do jardim. Ela tem razão, tem formação, experiência, mas... Eduardo sentiu que havia um mais na voz dela. Mas às vezes a formação atrapalha fazer o que é preciso. Eduardo sentou-se num banco. O que quer dizer? Luísa se virou para ele. Suas filhas não precisam de teorias sobre desenvolvimento infantil. Precisam de alguém que as deixe serem crianças. Alguém que não tenha medo de elas se sujarem ou chorarem. E se Edviges tiver razão? E se o que faz for não profissional? Luísa olhou-o nos olhos. E elas estão mais felizes do que há um mês, Eduardo pensou. Sim, estavam mais felizes, comiam regularmente, riam, conversavam. Lívia voltara a falar frases completas e Clara parara com os pesadelos. Estão, admitiu. Então importa se faço de forma não profissional? Eduardo a olhou em silêncio. Luísa voltou a cozinhar, mas após um momento acrescentou baixinho. Minha Alice foi tratada pelos melhores médicos do país. Tudo foi feito de forma profissional, com os procedimentos mais modernos. E mesmo assim, morreu. Parou por um instante. Às vezes, penso que, se eu tivesse ouvido menos os especialistas e mais meu coração, talvez... Não foi culpa sua, interrompeu. Eduardo, repetindo as palavras que ela lhe dissera dias antes. Luísa sorriu com tristeza. Fácil dizer, difícil acreditar. Nesse momento, passos soaram na escada. Clara e Lívia desceram correndo em pijaminhas, com cabelos molhados do banho. Tia Luísa, chamou Clara. Era o primeiro apelido que usava para ela. Antes sempre dizia senhora. O que vamos plantar amanhã? Perguntou Lívia, abraçando-se a Luísa. Talvez girassóis? Sugeriu Luísa. Crescem altos e sempre olham para o sol. Como girafas, riu Clara. Eduardo olhava a cena, suas filhas abraçadas à mulher que 2 meses antes era só um nome na lista de candidatas para a faxina. Agora era alguém sem quem não conseguia imaginar aquela casa. Mas isso significava que estava se apaixonando por ela. E seria justo com as filhas, com a memória de Rosa, com a própria Luísa? Quando as meninas foram dormir, Eduardo ficou longo tempo em seu escritório, olhando o jardim. À luz dos postes, via montinhos de terra recém-revirada, os lugares onde plantaram sementes. Em poucas semanas, brotariam os primeiros rebentos. Talvez sua vida também precisasse de sementes assim. Talvez fosse hora de parar de temer o futuro e começar a plantá-lo. Abril trouxe o primeiro calor, de verdade e notícias preocupantes. Eduardo sentava em seu escritório, segurando uma carta dos advogados. Rosa informava que pretendia voltar ao Brasil por alguns dias para avaliar a situação das crianças e discutir questões de guarda. A carta era seca, formal, mas Eduardo lia nas entrelinhas a ameaça jurídica. Virou a página e olhou pela janela para o jardim. Os primeiros rebentos furavam a terra, pequenos, delicados, mas persistentes. Clara e Lívia passavam todas as tardes junto a eles, regando com devoção religiosa e contando historinhas que Luísa lhes ensinara. Como diria às filhas que a mãe, que as
Abandonara há 18 meses. De repente decidira verificar se estavam se desenvolvendo bem. Quando desceu, encontrou na sala uma cena que complicava ainda mais suas emoções. Luísa sentava junto à lareira com as duas meninas, que a transformavam em boneca viva. Trançavam seus cabelos, enfeitavam com flores do jardim, pintavam suas unhas com esmalte transparente achado em alguma gaveta. "Agora você é princesa", anunciou Clara com orgulho. "A princesa mais bonita do mundo", acrescentou Lívia. Luísa ria, tentando manter a cabeça erguida com as tranças das meninas. "A princesa precisa de um castelo", disse Clara, olhando ao redor da sala. "Essa casa pode ser nosso castelo, e nós seremos as guardiãs dela." Lívia pulou de empolgação. Eduardo parou à porta, observando a cena com o coração apertado de dor. Suas filhas criavam uma família com uma mulher que, tecnicamente, era só uma empregada. Brincavam de ser a família que nunca tiveram de verdade. "Papai!" Clara ouviu à porta. "Olha como tia Luísa está linda." Eduardo olhou para Luísa, com cabelos emaranhados, flores nas tranças, lábios num sorriso de alegria e constrangimento. Ela era mesmo linda, não com a beleza elegante e polida de Rosa, mas linda pelo calor, pela autenticidade, pelo modo como olhava para suas filhas como se fossem as pessoas mais importantes do mundo. "Muito linda", concordou baixinho. Luísa corou e começou a desfazer as tranças rapidamente. "Desculpa, elas me convenceram." "Não peça desculpa", interrompeu Eduardo. "É a primeira brincadeira que vejo nesta casa em meses." Naquela noite, com as meninas dormindo, Eduardo decidiu contar a Luísa sobre a carta. "Rosa volta", anunciou sem preâmbulos. Luísa congelou com a xícara de chá nas mãos. "Quando?" "Daqui a uma semana, por alguns dias." Luísa assentiu, mas Eduardo viu que a notícia a abalou. "É bom", disse. "Por fim, as meninas sentem falta da mãe." "Acha mesmo?" Luísa pensou por um momento. "Acho que sentem falta da ideia de mãe, do que uma mãe devia ser. Mas não sei se estão prontas para a Rosa de verdade." Eduardo sentou em silêncio, digerindo as palavras. "E com a senhora? Quando ela voltar?" "Vou para casa, para o interior do Rio Grande do Sul." Luísa falava calmamente, mas Eduardo ouvia em sua voz algo como resignação. "Era um trabalho temporário. E se as meninas quiserem que fique, não será minha decisão." Eduardo sentiu o pulso acelerar. A ideia de Luísa ir embora, de deixá-lo sozinho com as filhas que já se apegavam a ela, com a casa que, graças a ela, voltara a ser lar, e não mausoléu. Essa ideia era insuportável. "E se eu quiser que fique?" perguntou impulsivamente. Luísa olhou para ele surpresa. "O quê?" Eduardo se levantou e começou a andar pela cozinha. "Desde que me lembro, esta casa era fria, estéril, cheia de profissionais que sabiam tudo de teoria e nada de amor. E a senhora..." Parou diante dela. "A senhora fez ela se sentir como um lar de novo. As meninas estão felizes. Me sinto menos sozinho." Luísa pousou a xícara com mãos trêmulas. "Senhor Eduardo, eu sou só..." "Não", interrompeu. "Não é só faxineira. Nunca foi só faxineira. Hesitou, procurando as palavras certas. "É alguém sem quem não consigo mais imaginar esta vida." Luísa se levantou bruscamente. "Não pode dizer isso." Sua voz estava cheia de pânico. "Eu não posso. Não mereço." "Merece o quê?" "Ser parte de uma família, ser amada por alguém. Eu deixei meu próprio filho morrer." As palavras explodiram dela como uma represa de emoções contida por anos. Eduardo viu em seus olhos uma dor tão profunda que sentiu o impulso físico de abraçá-la. "Não foi culpa sua", disse baixinho, dando um passo em direção a ela. "Como pode saber?" Luísa recuou. "O senhor não estava lá. Não viu como ela sofreu aqueles 3 dias.
Não ouviu ela me implorando para fazer a dor passar e eu não consegui. Eduardo se aproximou e pegou delicadamente suas mãos. Luísa, a senhora deixaria seu filho sofrer? Se pudesse salvá-la, não faria? Claro que não. Claro que faria tudo. Então, por que acha que a morte dela foi culpa sua? Luísa chorava agora abertamente. Toda a armadura de serenidade que carregava há anos finalmente se rompera. Porque as mães devem proteger os filhos. As mães devem ser mais fortes que doenças, mais fortes que a morte. Mas não somos, disse Eduardo baixinho. Nenhum de nós é. E o amor não é ser mais forte que a morte. É amar apesar da morte, apesar da dor, apesar da perda. Luísa o olhou através das lágrimas. Acha que eu posso amar de novo? Arriscar uma dor dessas outra vez? Eduardo não respondeu com palavras. Apenas a abraçou e a apertou, sentindo seu corpo tremer de choro. Pela primeira vez em meses, permitiu-se acreditar que a felicidade era possível, que se podia construir uma nova família sobre as ruínas da velha, que se podia amar de novo, sem trair a memória dos perdidos. Mas ambos sabiam que a semana seguinte mudaria tudo. Rosa voltava, e nenhum dos dois sabia o que esperar. Rosa Navarro chegou numa manhã de quarta, quando o jardim brilhava de orvalho e os primeiros girassóis já mostravam suas cabecinhas minúsculas acima da terra. Eduardo observava pela janela do escritório enquanto ela saía do táxi. Era exatamente como se lembrava. Elegante, bonita, confiante. Seus cabelos claros agora estavam mais curtos, num estilo mais francês. Vestia um casaco caro que provavelmente custava mais que o salário mensal de Luísa. Clara e Lívia sentavam na cozinha com Luísa, comendo o café da manhã. Mais panquecas, que se tornara seu ritual diário. Eduardo as preparava mentalmente para o que viria. O som da campainha fez as três mulheres na casa congelarem. As gêmeas se olharam com inquietação. Pode ser a mamãe, sussurrou Clara. Quero me esconder, disse Lívia, escorregando para debaixo da mesa. Luísa se ajoelhou ao lado dela. Não precisa ter medo. Mamãe é... Mamãe, ela te ama, mesmo se por muito tempo não esteve aqui com vocês. Eduardo abriu a porta pessoalmente. Rosa estava no limiar, olhando-o com a mesma mistura de culpa e desafio que ele lembrava do dia da partida. Eduardo, disse baixinho. Rosa, entre. Ao entrar na casa, ela notou imediatamente as mudanças. A casa cheirava diferente, não a uma limpeza estéril, mas a algo quente, caseiro. Sobre a mesinha no hall, havia desenhos infantis. No chão da sala, marcas de argila de experimentos de jardinagem. A casa parece diferente, constatou. As meninas estão na cozinha, disse Eduardo. Quer vê-las? Quando entraram na cozinha, Rosa parou no lugar. Clara e Lívia sentavam à mesa com uma mulher que Rosa identificou de imediato como a empregada. Mas o modo como as meninas se aconchegavam a essa mulher, o modo como ela calmamente acariciava os cabelos de Lívia, tudo parecia familiar demais. Meninas, disse Eduardo baixinho, a mamãe veio vê-las. As gêmeas olharam para Rosa. Clara se levantou primeiro da cadeira, mas não correu. Ficou parada, encarando a mãe com uma mistura de saudade e incerteza. Oi, mamãe, disse baixinho. Lívia se escondeu atrás de Luísa. Rosa sentiu o coração apertar. Suas próprias filhas a temiam. Oi, amor, respondeu tentando soar alegre. Como vocês cresceram. Clara, você já está tão grande. Ajoelhou-se tentando abraçar a filha, mas Clara estava rígida em seus braços. Sou Rosa Navarro, dirigiu-se a Luísa com cortesia fria. Mãe das meninas. Luísa Bento, respondeu calmamente Luísa. Cuido da casa. Vejo. Rosa olhou para a mesa do café, com restos de panquecas, migalhas, xícaras de leite. As meninas comem isso todo dia? Antes que Luísa respondesse, Clara falou. Tia Luísa faz as melhores panquecas do mundo e conta historinhas e nos ensina sobre o jardim. Rosa sentiu
uma pontada estranha de ciúme. Tia Luísa? Quer dizer, senhora Luísa, corrigiu-se Clara rapidamente, como se percebesse que dissera algo errado. Edviges Lima escolheu exatamente esse momento para entrar na cozinha com a lista de tarefas do dia. Ah, senhora Navarro! Seu rosto se iluminou de alívio. Que bom que voltou. Temos várias questões importantes sobre a disciplina das crianças para discutir. Rosa olhou para Edviges com gratidão. Ali estava uma mulher que falava sua língua, a língua do profissionalismo e do controle. Muito prazer em conhecê-la. Eduardo mencionou suas competências. Obrigada. Devo dizer que ultimamente tive certos desafios para manter os procedimentos estabelecidos. Edviges olhou significativamente para Luísa. Essa senhora tem tendência a violar as regras de alimentação e educação. Rosa olhou para Luísa com novo interesse. É mesmo? Luísa não respondeu. Levantou-se da mesa e começou a arrumar as coisas do café. Talvez devêssemos conversar em particular, sugeriu Eduardo. Mas Rosa não terminara. Aproximou-se de Luísa. É verdade que deixa as crianças comerem doces e brincarem no jardim sem supervisão? Elas estão felizes, respondeu Luísa baixinho. Isso não responde à minha pergunta. Clara se levantou bruscamente. Mamãe, não grite com tia Luísa. Não estou gritando, amor. Só... Pergunto, mas ela é boa, interrompeu Lívia saindo de trás de Luísa. Ela nos ama. As palavras pairaram no ar como uma acusação. Rosa sentiu como se levasse um tapa. Eu também amo vocês, disse baixinho. Então por que nos deixou? Perguntou Clara, com a simplicidade de uma criança que não entende as sutilezas políticas do mundo adulto. Rosa olhou para Eduardo, buscando ajuda, mas ele estava em silêncio. Depois olhou para Luísa, que discretamente se virara de costas, fingindo estar ocupada lavando a louça. Às vezes, os adultos precisam ir para outro lugar por um tempo, disse Rosa, incerta. E agora fica? Perguntou Lívia. Rosa não soube o que responder. Veio para avaliar a situação, mas não para ficar. Tinha uma vida em Lyon, um relacionamento, um trabalho. Aquelas crianças eram parte do passado que tentava deixar para trás. Vamos ver, amor, respondeu por fim. Eduardo viu a decepção nos rostos das filhas. Viu também algo mais. O modo como elas se viraram instintivamente para Luísa, buscando consolo que não achavam na mãe biológica. Talvez as meninas possam te mostrar o jardim, sugeriu Eduardo. O jardim? Rosa olhou pela janela para os canteiros cheios de terra recém-plantada. Parece lama. Não é lama, indignou-se Clara. São sementes. Em poucas semanas vão ter girassóis altos como girafas. Rosa olhou para a filha surpresa. Clara falava com paixão e entusiasmo que ela não lembrava. Aquelas crianças haviam mudado mesmo. Mas era uma mudança para melhor? Ou aquela mulher simples do interior estava transformando suas filhas em camponesinhas que prefeririam cavar terra a aprender francês e tocar piano? Talvez mais tarde, disse. Primeiro preciso falar com o papai sobre coisas importantes. Luísa viu a decepção nos rostinhos das gêmeas. Sem uma palavra, aproximou-se delas. E se nós três formos ver se os girassóis cresceram desde ontem? Sugeriu baixinho. As meninas assentiram e pegaram suas mãos. Ao saírem para o jardim, Rosa ficou sozinha com Eduardo e Edviges. Eduardo, disse baixinho, olhando pela janela a mulher brincando com suas filhas. Acho que temos um problema. A conversa no escritório de Eduardo foi mais difícil do que esperava. Rosa sentava diante dele com braços cruzados e Edviges ficava à porta como uma aliada pronta para a batalha. Eduardo, entendo que você estava em uma situação difícil, começou Rosa, mas o que vejo não é solução, é um problema. As meninas estão felizes, respondeu. Eduardo,
Pela primeira vez em 18 meses, elas estão mimadas, interrompeu Rosa. Comem comida ruim, se sujam no jardim e, o pior, se apegaram a uma estranha mais do que a própria mãe. Eduardo sentiu a raiva subir no peito. Talvez porque essa estranha esteve aqui nos últimos 3 meses, enquanto você estava em Lyon com seu novo parceiro. Foi um ataque injusto e ambos sabemos. Rosa empalideceu. Você teve direito à própria vida, à felicidade. E elas tiveram direito a uma mãe. É por isso que estou aqui. Rosa se levantou bruscamente. Vim ver como estão e encontro isso. Uma casa governada por uma mulher simples do interior, que alimenta minhas filhas com panquecas e as ensina a cavar terra. Edviges se intrometeu. Senhor Navarro, devo concordar com a senhora Rosa. Essa mulher tem uma influência destrutiva na disciplina e no desenvolvimento das crianças. Desde que chegou, viola sistematicamente todos os procedimentos estabelecidos. Que procedimentos? Eduardo olhou irritado para Edviges. Os que fizeram as meninas pararem de comer? Os que as transformaram em zumbizinhos? Elas precisam de estrutura, de regras. Não se pode deixar as crianças fazerem tudo o que querem. E quem é você para me dizer do que minhas filhas precisam? Eduardo também se levantou. Onde estava você nesses 18 meses em que elas choravam à noite? Onde estava quando Clara teve febre e a única que conseguia acalmá-la era Luísa? Rosa olhou para o marido surpresa. Nunca o vira tão emocional. Eduardo, você se apaixonou por ela? Perguntou baixinho. A pergunta pairou no ar como uma granada prestes a explodir. Eduardo não respondeu de imediato, mas seu silêncio era a resposta. Meu Deus, sussurrou Rosa, você se apaixonou pela faxineira. Me apaixonei pela mulher que fez minhas filhas serem crianças de novo, respondeu por fim. Eduardo, me apaixonei por alguém que as ama sem condições, sem moldes teóricos, sem protocolos profissionais. Rosa sentou-se pesadamente. Eduardo, isso é inadequado. Ela está se aproveitando da situação. Vê uma casa rica, um homem sozinho. Não ouse, interrompeu Eduardo furioso. Não ouse julgá-la assim. Luísa paga os ingredientes das refeições do próprio bolso. Recusou todas as gorjetas que ofereci. Passa o tempo livre com as meninas, não porque deve, mas porque quer. Edviges olhou significativamente para Rosa. É o clássico síndrome de Estocolmo. Tanto as crianças quanto o Sr. Navarro se tornaram emocionalmente dependentes dessa mulher. Eduardo se virou para Edviges. Sabe de quê? Você está demitida. O quê? Demito você, agora. Edviges ficou chocada. Mas as crianças precisam de cuidados profissionais. Não pode deixar essa mulher sem qualificação. Eu decido quem cuida das minhas filhas na minha casa. Rosa se levantou. Eduardo, isso é irracional. Você está tomando decisões por emoção. Pela primeira vez em anos, tomo decisões por amor, respondeu Eduardo. E não permito que ninguém mate o que Luísa construiu nesta casa. E meus direitos como mãe? Eduardo olhou para ela longo e triste. Rosa, que direitos tem uma mãe que deixou suas filhas por 18 meses, que volta só para checar se a situação está sob controle? Rosa sentiu lágrimas nos olhos. Eu não sabia que seria tão difícil. Achei que você daria conta. E dei, graças a Luísa. Nesse momento, Clara e Lívia entraram no escritório guiadas por Luísa. As meninas estavam animadas. Papai, tia Luísa nos mostrou como fazer biscoitos de lama, biscoitos de verdade, mas de terra para os bichinhos, gritava Clara. Mas ao verem as caras sérias dos adultos, se calaram. Tudo bem? Perguntou Lívia baixinho. Luísa sentiu imediatamente a tensão no ar. Talvez a gente deva sair, começou. Não, disse Eduardo, firmemente. Fique. Esta é sua casa também. Rosa olhou para a cena.
O marido defendendo a faxineira, as filhas se aconchegando instintivamente a essa mulher, ela própria se sentindo uma intrusa em sua própria família. Acho que devíamos falar com advogados, disse baixinho. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. O que quer dizer com isso? Eduardo, nosso casamento acabou, mas elas ainda são minhas filhas e não permito que sejam criadas por alguém assim. Clara olhou para a mãe com olhos grandes. Mamãe, mas ela é boa. Amor, às vezes os adultos parecem bons, mas na verdade... Não, gritou Lívia. Ela é boa, ela nos ajuda, ela nos ama. Rosa sentiu que perdia o controle da situação. Meninas, vão para o quarto de vocês. Os adultos precisam conversar. Mas, agora... As gêmeas olharam para Luísa aterrorizadas. Ela assentiu e as levou para cima, mas antes de saírem, Clara se virou. Papai, não deixa a mamãe machucar tia Luísa, pediu com lágrimas nos olhos. Quando saíram, Rosa sentou-se pesadamente na poltrona. Eduardo, eu não quero ser a vilã, mas tudo isso é errado. Elas deviam precisar de mim, não dela. Eduardo olhou para a ex-mulher com algo que podia ser pena. Rosa já parou para pensar por que precisam dela, talvez porque ela simplesmente está com elas, todo dia, sem condições, sem pausas para a própria vida. Rosa sentou em silêncio e Eduardo continuou. Amanhã ligo para os advogados, mas não para brigar com você, para garantir que nada impeça o que é melhor para nossas filhas. E no andar de cima, no quarto das crianças, Luísa cantava canções de ninar para as gêmeas, enquanto elas choravam de medo de que seu mundo novo e quente pudesse desabar a qualquer momento. Luísa passou a noite arrumando suas poucas coisas. Não porque Eduardo pedira, pelo contrário, implorara para que ficasse, mas sabia que sua presença piorara uma situação já complicada. Rosa era a mãe das meninas, independentemente de tudo, e ela era só uma faxineira que se permitira acreditar que podia ser mais. Às 6 da manhã, ouviu uma batida leve na porta. Clara e Lívia estavam no corredor em pijaminhas, com olhos inchados de tanto chorar. É verdade? Perguntou Clara em sussurro. Você vai embora? Luísa se ajoelhou no nível delas. Às vezes os adultos precisam ir, mesmo sem querer. Mas por quê? Lívia agarrou sua mão. A gente se comportou mal? Não, amor. Vocês são as meninas mais maravilhosas do mundo. Luísa as puxou para si. Mas a mamãe de vocês voltou e tem direito de decidir o que é melhor para vocês. Mas a gente quer que você fique, chorou Clara. E eu quero ficar. Mas às vezes o que queremos e o que é possível são coisas diferentes. Eduardo apareceu à porta, já vestido, embora fosse cedo. Parecia não ter dormido. Luísa, por favor, não faça isso. Vamos achar uma solução. Que solução? Luísa se levantou, sem soltar as mãozinhas das meninas. Rosa tem razão. Eu ultrapassei limites. Me permiti acreditar que podia fazer parte da família de vocês. E foi um erro. Não foi erro. Foi. Luísa olhou nos olhos dele com dor, mas determinação. Eu não sou a mãe dessas crianças e não tenho direito de reivindicar esse lugar. As gêmeas olhavam para os adultos com medo. O mundo que nos últimos meses parecera seguro desabava de novo. E a gente? Perguntou Lívia baixinho. Quem vai fazer panquecas? Quem vai cantar canções de ninar? Luísa sentiu o coração partir ao meio. Sua mamãe vai aprender a fazer panquecas. E as canções de ninar, vocês já sabem de cor. Podem cantá-las uma para a outra. Rosa apareceu no topo da escada. Viu toda a cena, mas não se forçou a se aproximar. A visão das filhas chorando pela faxineira que partia era para ela ao mesmo tempo dolorosa e irritante. Mamãe! Clara correu para ela. Diz para tia Luísa que ela pode ficar. Diz! Rosa abraçou a filha, mas seu olhar encontrou os de Luísa. Por um momento, se olharam em silêncio.
Duas mulheres que amavam as mesmas crianças, mas de formas completamente diferentes. Amor, disse Rosa por fim. Ah, Clara, às vezes as mudanças são difíceis, mas... Não quero mudanças, gritou Lívia. Quero tudo como antes. Eduardo olhava a cena com crescente desespero. Suas filhas sofriam, a mulher que amava partia e ele se sentia impotente como no dia em que Rosa fora embora pela primeira vez. Luísa respirou fundo e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Clara, Lívia, venham cá. As meninas se aproximaram de mãos dadas. Quero que façam uma coisa por mim. Quero que sejam corajosas com a mamãe de vocês. Ela as ama, mesmo se às vezes não souber mostrar como eu. Mas, me escutem. Luísa segurou seus rostinhos nas mãos. Eu preciso ir, mas isso não significa que vou parar de amá-las. O amor não some quando alguém vai embora. Ele fica no coração. Tirou do bolso uma caixinha de madeira pequena, a mesma que guardara em seu quarto todos aqueles meses. Isso é algo muito importante para mim. Pertencia à minha filhinha Alice, mas agora quero que fiquem com ela. Clara pegou a caixinha com mãos trêmulas. Mas é sua coisa mais preciosa. Por isso mesmo dou para vocês, porque vocês também são as mais preciosas para mim. E quando olharem para ela, lembrem que há alguém que as ama muito, muito. Eduardo sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Luísa dava às meninas a última coisa que a ligava ao próprio filho. Era um gesto tão cheio de amor e sacrifício que doía. E o jardim? Perguntou Lívia em sussurro. Vão cuidar dele, e quando os girassóis crescerem grandes e amarelos, pensem em mim. Combinado? As meninas assentiram através das lágrimas. Luísa se levantou, pegou sua malinha e se aproximou de Eduardo. Obrigada, disse baixinho, por esses meses, por me deixar ser necessária de novo. Luísa, mas ela já descia a escada. A porta virou-se uma última vez para olhar a família que por um curto tempo fora sua. Sejam felizes, disse e saiu. Eduardo ficou na escada com as filhas nos braços, que choravam, olhando pela janela enquanto Luísa partia pelo jardim, passando pelos montinhos de terra onde cresciam seus girassóis comuns. Rosa desceu, por fim. Olhava pela janela a mulher que partia e, pela primeira vez desde sua volta, sentiu algo que podia ser arrependimento. Eduardo, disse baixinho, Talvez a gente cometeu um erro. Mas Eduardo não respondeu. Olhava o caminho vazio no jardim e se perguntava se a pessoa mais importante de sua vida partira para sempre. No andar de cima, em seu quarto, Clara e Lívia abriram cuidadosamente a caixinha de madeira. Dentro havia desenhos infantis, uma mecha de cabelos claros e uma pulseirinha de miçangas. Mas havia mais. Um bilhetinho escrito à mão por Luísa, para Clara e Lívia. Alice as amaria muito. Cuidem uma da outra. Com amor eterno, tia Luísa. E pela primeira vez desde o retorno da mãe, as gêmeas choraram juntas, não de alegria, mas de perda. Perderam algo que podia ser o início de um mundo novo e quente. E agora ficavam sozinhas com a pergunta se esse mundo voltaria um dia. 3 semanas se passaram como em câmera lenta. A mansão dos Navarro voltara a ser silenciosa. Mas era um silêncio diferente do antes da chegada de Luísa. Era o silêncio do luto. Clara e Lívia comiam os cafés da manhã preparados pela nova governanta. Uma mulher profissional de meia idade, que fazia tudo de acordo com as regras de alimentação saudável. A aveia era perfeitamente balanceada. As frutas cortadas em pedaços estéticos, os sucos recém-espremidos. Mas as meninas sentavam à mesa como fantasminhas, levando as colheres mecanicamente da boca ao prato. Rosa tentava de verdade, lhes lia livros, embora não soubesse dar à voz o calor que Luísa tinha.
Levava-as para passeios no parque, embora elas preferissem ficar junto à janela, olhando o jardim onde os girassóis haviam crescido até a altura dos joelhos e balançavam sozinhos ao vento. Talvez a gente pudesse assar biscoitos? Sugeriu numa tarde rosa, tentando achar uma atividade que devolvesse a alegria às meninas. Tia Luísa fazia melhores, respondeu Clara baixinho. Mas ela não mora mais aqui, amor. Sabemos, sussurrou Lívia, mas ainda a amamos. Rosa sentiu a pontada familiar, de ciúme. Mesmo ausente, aquela mulher ainda estava presente em cada aspecto da vida de suas filhas. Eduardo trabalhava ainda mais que antes da chegada de Luísa. Ficava no escritório até tarde, evitava a sala da lareira, passava pelo jardim sem olhar os girassóis. Mas às vezes, quando achava que ninguém o via, parava junto à janela de seu escritório e olhava o caminho vazio por onde Luísa partira. Numa noite, com as meninas dormindo, Rosa desceu à cozinha por um chá. Encontrou Eduardo sentado à mesinha onde Luísa costumava comer, segurando o cartão de um detetive particular. "O que é isso?" perguntou. Eduardo olhou para ela com algo que podia ser vergonha. Estava verificando onde ela mora, no interior do Rio Grande do Sul. E mora numa casinha herdada da avó. Sozinha. Trabalha para o padre local, limpando a igreja e a paróquia. Eduardo largou o cartão. O detetive diz que é conhecida como mulher que ajuda todo mundo, mas nunca pede ajuda para si. Rosa sentou-se diante do marido. "Eduardo, isso significa que você pensa em..." "Penso em ir até ela, me desculpar, perguntar se quer voltar." "E eu?" Eduardo olhou para ela longo e sério. "Rosa, você realmente quer ficar aqui? Quer ser mãe todo dia e não só nos fins de semana quando te convém?" Rosa ficou em silêncio por um longo momento. Por fim, suspirou. "Não sei. Achei que seria mais fácil. Que elas ficariam felizes em me ver." "E estão?" "Não. São educadas, corteses, mas não estão felizes e eu também não." Eduardo assentiu. "Rosa, não quero te machucar, mas não posso fingir ser quem não sou. Eu me apaixonei por Luísa e acho que as meninas também a amaram. Então o que propõe? Divórcio. Sem briga, sem tribunal. Você volta para Lyon e... sua vida e eu tento consertar o que estraguei." Rosa ficou surpresa, mas ao mesmo tempo aliviada. "E as crianças? Elas te visitam nas férias, se quiser. Mas o lar delas é aqui, com alguém que as amará todo dia." Rosa assentiu. Talvez seja o melhor para todos. Na manhã seguinte, Eduardo disse às meninas que precisava viajar a negócios importantes. Não disse para onde nem por quê. Não queria criar falsas esperanças. A viagem para o interior do Rio Grande do Sul levou toda a tarde. A estrada serpenteava por morros, passando por vilarejos pequenos que pareciam parados no tempo há décadas. Ao chegar, Eduardo entendeu de onde Luísa tirara sua serenidade e paz de espírito. A casa onde morava era pequena, modesta, mas bem cuidada. O quintal da frente cheio de flores, girassóis que já eram mais altos que os de seu jardim, mas também margaridas, girassóis, todas as flores que cresciam sem supervisão, mas com amor. Quando bateu a porta, Luísa a abriu de avental, com cabelos presos num nó simples. Ao vê-lo, seu rosto passou por toda uma gama de emoções. Surpresa, alegria, dor, incerteza. "Eduardo", disse baixinho. "Luísa, desculpe vir sem avisar, mas precisava falar com você." Ela o convidou para entrar. A casa era mobiliada de forma simples, mas com bom gosto. Por toda parte, pequenos detalhes que falavam de uma mulher capaz de tornar qualquer lugar um lar. Flores secas em vasos, almofadas coloridas, cheiro de pão fresco da cozinha. "Como estão as meninas?" perguntou, servindo-lhe chá numa xícara de porcelana. "Não bem", admitiu Eduardo. "Comem, mas sem prazer. Brincam, mas sem riso. Rosa tenta, mas elas sentem sua falta."
Luísa se virou para esconder as lágrimas. Vão se acostumar. Crianças são mais fortes do que pensamos. E eu vou me acostumar. Luísa olhou para ele surpresa. Eu também sinto sua falta, Luísa. Esta casa sem você não é casa. É só um prédio grande e vazio. Eduardo, não pode dizer isso. Rosa é a mãe das suas filhas. Rosa volta para Lyon. Vamos nos divorciar, calmamente, sem guerra. Ela também entendeu que tentava ser quem não é. Luísa sentou-se pesadamente na cadeira. Isso não muda nada. Eu ainda sou só... Por favor, não diga que é só faxineira, interrompeu Eduardo. É a mulher por quem me apaixonei. É a pessoa que fez minhas filhas acreditarem no amor. De novo. Hesitou. Minha chance de felicidade. Luísa chorava agora abertamente. E se eu falhar de novo? E se não for boa o suficiente para sua vida, para seus amigos, para seu mundo? Eduardo se ajoelhou junto à cadeira dela e pegou suas mãos nas suas. Luísa, não quero aquele mundo. Quero o mundo onde a casa cheira a panquecas, onde as crianças podem se sujar no jardim, onde o amor não precisa de certificados profissionais. Olhou nos olhos dela. Quero o mundo com você. Luísa o olhou através das lágrimas. Pela primeira vez desde a morte de Alice, permitiu-se acreditar que merecia amor, que se podia construir nova felicidade sobre as ruínas da dor antiga. E as meninas? Perguntou em sussurro. Elas realmente me querem? Eduardo sorriu pela primeira vez em semanas. Clara me disse ontem que os girassóis crescem tão rápido porque sentem sua falta e querem ficar altos o suficiente para te ver pela janela quando voltar. Luísa riu através das lágrimas. E Lívia? Lívia canta suas canções de ninar toda a noite. E pergunta se no céu dá para mandar cartas para a terra, porque quer escrever para você. Luísa já sabia qual seria. Eis sua resposta, mas ainda não estava pronta para dizê-la em voz alta. Eduardo passou a noite num pequeno hotel na vila, mas na manhã seguinte bateu novamente à porta de Luísa. Dessa vez, não veio com pedidos nem declarações. Veio com uma pergunta. Posso ajudar no seu jardim? Perguntou quando ela abriu a porta. Quero só estar perto de você, sem pressão, sem decisões, só estar. Luísa olhou para ele surpresa. Eduardo Navarro, dono de um império têxtil, estava à sua porta de camisa simples e jeans, pedindo permissão para trabalhar no quintal. Não precisa. Quero, interrompeu baixinho. Se me permitir. E assim Eduardo passou os 3 dias seguintes no interior do Rio Grande do Sul. Não pressionava por decisões, não falava do futuro. Apenas estava. Cavava canteiros, plantava flores, consertava a cerca. Às noites, sentavam na pequena varanda, tomando chá e conversando sobre coisas simples. O tempo, as flores, a vida na vila pequena. Nunca me senti tão em paz, confessou na terceira noite, olhando as montanhas envoltas na névoa noturna. É pelas montanhas, respondeu Luísa. Elas ensinam paciência. Não, Eduardo olhou para ela. É por você. Você ensina paciência. Luísa ficou em silêncio, mas pela primeira vez, desde sua chegada, não se afastou quando seus ombros se tocaram. Eduardo, disse por fim, eu não sei ser esposa elegante de empresário. Não vou saber conversar com seus amigos sobre ações e investimentos. Não vou saber que vinho servir num banquete de negócios. E eu não sei ser outro que não sou, respondeu. Um homem que se apaixonou por uma mulher do interior e quer passar o resto da vida com ela. Se isso significa que alguns amigos vão se afastar, que seja. E as meninas? Elas precisam de estabilidade, não de outra mudança. Eduardo pegou sua mão. Luísa, lembra o que Clara disse quando viu os primeiros rebentos dos girassóis? Luísa balançou a cabeça. Ela disse, olha, tia Luísa, elas sabem para que lado crescer. E tinha razão. Elas sempre crescem para o lado da luz. Eduardo
Olhou nos olhos dela. Para minhas filhas, você é a luz. Naquela noite, Luísa demorou a dormir. Ficou junto à janela, olhando o quintal onde Eduardo a ajudara a plantar novos girassóis. Pensava em Alice, se sua filha gostaria que ela fosse feliz. Pensava em Clara e Lívia, em suas lágrimas na despedida. Pensava em Eduardo, no modo como a olhava, não como empregada, não como objeto de desejo, mas como parceira, como alguém com quem queria compartilhar a vida. De manhã, tomou a decisão. Vou com você, disse durante o café. Mas não como sua esposa, ainda não. Vou como uma mulher que quer ver se dá para construir uma família de novo. Eduardo sorriu com tanta alegria que Luísa sentiu um calor se espalhando pelo peito. E esta casa? A casa espera. As montanhas são pacientes. A viagem de volta a Porto Alegre transcorreu em silêncio cheio de esperança. Eduardo não queria estragar com pressa e Luísa precisava de tempo para se preparar para o que a esperava. Quando o carro parou diante da mansão, Eduardo viu pela janela duas carinhas grudadas no vidro da sala. Clara e Lívia sentiam algo no ar. A senhora disse a elas que vinha? Perguntou Luísa. Não, mas crianças às vezes sabem mais do que pensamos. Quando Luísa saiu do carro, a porta da mansão se abriu de repente. Clara e Lívia saíram correndo para fora só de pijaminha, gritando seu nome. Tia Luísa! Tia Luísa! Sabíamos que você ia voltar! Luísa se ajoelhou no caminho de entrada e as meninas se jogaram em seus braços com tanta força que quase a derrubaram. Dessa vez você fica? Perguntou Clara, se aconchegando. A gente pode ver os girassóis? Acrescentou Lívia. Eles cresceram e estão te esperando. Luísa olhou por cima das cabecinhas para o jardim. Os girassóis eram mesmo altos, amarelos, majestosos. Balançavam delicadamente ao vento, como se a saudassem de volta. Sim, disse, e em sua voz havia algo que não havia há semanas longas. Dessa vez fico. Rosa observava a cena pela janela. Em 2 horas, um táxi a levaria ao aeroporto. Suas malas já estavam prontas. Olhando as filhas se abraçando a Luísa, sentiu algo que talvez fosse alívio. Ela não fora feita para o amor diário, para a paciência, para construir felicidade dia após dia. Mas aquela mulher sim. Quando desceu com as malas, Luísa estava no hall com as meninas. Despeço-me, disse Rosa simplesmente. Despeço-me, respondeu Luísa. Depois acrescentou baixinho. Vou cuidar delas, prometo. Rosa assentiu. Sei. Clara correu para a mãe. Mamãe, você vem nos visitar? Sim, amor, com certeza. E a gente pode te escrever cartas? Podem. Lívia entregou a Rosa um desenho pequeno, um girassol com carinha sorridente. Para você se lembrar de nós, disse. Rosa pegou o desenho com mãos trêmulas. Sempre vou me lembrar. E partiu. Dessa vez sem dramas, sem lágrimas, sem a sensação de roubar a vida de alguém. Apenas partiu para o lugar onde podia ser ela mesma. Quando o táxi dela desapareceu pelo portão, Eduardo abraçou Luísa e as meninas. Isso significa que agora somos família? Perguntou Clara. Eduardo olhou para Luísa. Ela sorriu e assentiu. Sim, disse. Acho que somos família. E naquela noite, quando Luísa lia uma historinha para as meninas junto à lareira e Eduardo sentava na poltrona escutando sua voz, todos sabiam que, enfim, haviam encontrado seu lugar no mundo. Um lugar onde o amor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro, onde a família pode começar do fim e terminar no início, onde às vezes as histórias mais bonitas vêm dos momentos mais quietos. 6 meses depois, num dia ensolarado de fim de agosto, diante da igreja barroca na Praça da Matriz, em Porto Alegre, reuniu-se um grupo pequeno de convidados. Eduardo estava junto ao altar de terno azul marinho simples, nervosamente ajeitando a gravata. Ao lado, seu primo Marcos como padrinho.
Clara e Lívia caminhavam pela nave da igreja como pequenas princesinhas, carregando cestinhas de pétalas de rosas. Vestiam roupinhas brancas e coroas de flores do campo que elas mesmas trançaram de manhã no jardim. Sorriam radiantes, orgulhosas de seu papel importante. E então entrou Luísa. Não vestia um vestido de noiva caro. Trazia um vestido simples de cor creme com acabamento de renda, costurado por uma costureira de sua cidade no interior. Nos cabelos, a mesma coroa de flores do campo das meninas. Nas mãos, um buquê de girassóis, os mesmos que plantaram juntos no jardim da mansão. Eduardo sentiu lágrimas nos olhos. Nunca vira ninguém tão bonito. Quando chegou ao altar, o padre, o mesmo vigário para quem Luísa limpava a igreja no interior, sorriu calorosamente. Querida Luísa, caro Eduardo, reunimos-nos aqui para testemunhar o início de sua vida em comum. Mas será mesmo um início? Eduardo olhou para Luísa, para as meninas que estavam ao lado delas, como pequenos anjos da guarda. Não, respondeu. É a confirmação de algo que já existe, desta família. A cerimônia foi simples, cheia de calor e risos. Quando o padre pediu os votos, Eduardo e Luísa não recitaram palavras preparadas. Falaram do coração. Luísa, começou Eduardo, prometo amar você não só nos dias felizes, mas nos difíceis. Prometo dividir com você a vida cotidiana. Panquecas no café, noites junto à lareira, preocupações com nossas crianças. Prometo nunca esquecer que foi você quem me ensinou que o amor não é um grande gesto, mas 1000 pequenos gestos todo dia. Luísa sorria através das lágrimas. Eduardo, respondeu, prometo ser para você e para as meninas quem sou de verdade. Uma mulher do interior que ama panquecas, jardinagem e historinhas antigas. Prometo que nossas crianças terão um lar cheio de risos, calor e aceitação. E prometo... Hesitou, olhou para Clara e Lívia. Prometo amar vocês todos como Alice gostaria que eu amasse. Clara se aproximou e sussurrou. Tia Luísa, agora você é oficialmente nossa mamãe. Se quiserem que eu seja, respondeu Luísa. Queremos, gritaram as duas meninas ao mesmo tempo. Quando o padre os declarou marido e mulher, Eduardo beijou Luísa delicadamente e depois os 4 se abraçaram. Não houve festa grande, orquestra nem centenas de convidados. Havia só as pessoas mais importantes, aqueles que amavam e eram amados. A recepção foi no jardim da mansão, sob a pérgola agora coberta de trepadeiras viçosas. As mesas eram postas com toalhas brancas simples, decoradas com girassóis e flores do campo. Não havia pratos refinados, havia pastéis feitos pelas vizinhas do interior, bolo de fubá assado pela prima de Luísa e um bolo enorme em forma de girassol, feito pela confeitaria da cidade. É o casamento mais bonito que já vi, disse o primo Marcos a Eduardo, enquanto sentavam à mesa, observando Luísa ensinar as crianças dos amigos a trançar coroas de flores. Por quê? Perguntou Eduardo. Porque todo mundo aqui está feliz. Feliz de verdade. Não fingem, não posam, apenas são. Eduardo olhou para sua esposa. Essa palavra estranha que agora soava tão natural. Luísa ria, enquanto uma criancinha se emaranhava nas hastes longas das flores. Clara e Lívia ajudavam as outras crianças, orgulhosas de serem as anfitriãs. Lembra como eu era há 2 anos? Perguntou Eduardo. Lembro, infeliz, cansado, perdido. E agora? Marcos olhou para o primo, o homem que sentava no jardim de calças arregaçadas, gravata solta, terra debaixo das unhas, após a tarde trabalhando nos canteiros, riso nos olhos. Agora você parece alguém que, enfim, achou seu lugar no mundo. Quando à noite os últimos convidados partiram, e as meninas adormeceram em seu quarto com buquês de girassóis nas mesinhas de cabeceira, Eduardo e Luísa ficaram sozinhos no jardim. Não se arrepende?
Perguntou Eduardo, abraçando a esposa. De ter virado esposa de um empresário? De morar numa casa tão grande? Luísa olhou para a mansão. Nas janelas, luzes quentes brilhavam. Da chaminé subia uma fina fumaça. Na varanda secava roupa comum, cotidiana de uma família que vive e não posa. Não é mais a mesma casa, disse. Agora é nosso lar. Um lar onde as crianças podem correr pelas escadas, sujar a cozinha e colocar flores secas nas mesas. Um lar que cheira a vida. Eduardo a puxou mais perto. E eu, não me arrependo de ter virado marido de uma faxineira do interior? Luísa sorriu. Vai se arrepender quando vir como seus amigos reagem aos meus pastéis no próximo banquete de negócios. Vão invejar, riu Eduardo, que tem uma esposa que sabe fazer algo tão bom com as próprias mãos. Naquela noite, deitados na cama, escutando as respirações suaves das meninas no quarto ao lado, Luísa disse baixinho: Eduardo, acha que Alice ficaria feliz? Que eu achei uma nova família? Eduardo abraçou a esposa mais forte. Acho que toda mãe quer para a filha que ela seja feliz e amada. E acho que, onde está, ela vê como você ama nossas meninas e sabe que a mamãe dela tem um coração grande o suficiente para amar mais de uma família. Luísa sorriu no escuro. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha direito à felicidade, que o amor não era trair os perdidos, mas continuar esse amor em novos corações. Lá fora, os girassóis balançavam delicadamente na brisa noturna e na casa cheia de risos, calor e panquecas no café da manhã, a nova família adormecia tranquila, sabendo que o amanhã seria mais um dia cheio de vida comum e bonita. Espero de coração que essa história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos assim. Deixe um like e comente o que achou dela. Nos vemos no próximo vídeo.